E qual é a realidade dos afiliados? Qual é a realidade? Afiliado, ele vive de receitas e comissões. O afiliado, ele vive de comissões. Ele depende de vender os produtos, que ele tem os infoprodutos que ele tem. Então, ele depende das comissões, ele depende única e exclusivamente do serviço dele. Tá lá, a principal fonte são as comissões pagas pelos produtores. Por exemplo, olha lá, o afiliado promove um produto de R$100 e recebe uma comissão de 10%, ou seja, ele recebe R$10 por cada venda. Então, na hora que você for fazer um trabalho de afiliado, aqui até dica, né? Busque produtos com, no mínimo, 50% de comissão. Ok? Produtos de até R$ 197 tem mais possibilidades de vendas por impulso. Tem mais possibilidades de venda por impulso. Então não adianta você querer anunciar um produto de R$1.000 com uma campanha de conversão em redes sociais. Dificilmente isso vai vender. Dificilmente isso vai vender. Ok? Eu estou anunciando um produto de R$900 lá dentro do Facebook Ads e estou utilizando campanhas de conversão. Dificilmente vai vender. Pode vender? Óbvio que pode vender. Você pode anunciar um produto de R$10.000 e a pessoa entrar no seu site e comprar. Isso pode acontecer, mas é mais difícil. Quando você tem produtos mais caros, esses produtos mais caros exigem mais um relacionamento. Não é uma compra de curto prazo. Então, nesse caso, você vai trabalhar remarketing, você vai trabalhar em vídeo de conteúdo e assim por diante, para convencer essas pessoas a comprarem. É diferente de produtos baratos. Diferente de produtos baratos. Quais são os custos envolvidos no trabalho de marketing para afiliados? Então, primeiro, você tem os custos de marketing. Você vai ter que investir numa estrutura. Você vai ter que investir em tráfego. Dificilmente você vai conseguir escalar um trabalho de afiliado sem fazer grandes investimentos em tráfego, sem fazer grandes investimentos em campanhas. Então, pode ter certeza aí que você vai fazer os investimentos. Você vai ter que fazer os investimentos para poder vender. Dificilmente você vai conseguir vender. Tem isso. Uma curiosidade. É tão legal quando isso aqui acontece, eu te mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Acabou de entrar uma venda ali pela Eduz. Tá ruim de visualizar. Acabou de entrar uma venda pela Eduz. Tá aí. Venda confirmada, curso de Instagram, R$376. Então, muitas vezes, esse é o legal do trabalho de afiliado. Você está ali fazendo um bom trabalho, uma hora as coisas acontecem, uma hora as vendas começam a entrar. Só que essa venda que vocês estão vendo aqui, que eu acabei de mostrar, eu faço tráfego no Google. Essa venda veio do Google. Eu tenho anúncios no Google. Eu gasto nessa campanha de Instagram, eu tenho campanhas para uma série de treinamentos no Google. Essa campanha de Instagram, eu gasto numa média aí R$70 por dia. Só essa campanha. Só essa campanha. Uma média aí de R$70 por dia. Acabou de vender R$300. Ou seja, você tem custo, você vai ter que investir em tráfego. Não tem jeito. Você vai ter que colocar dinheiro para poder vender. Ok? A não ser, voltando ao começo, que você tenha ali um negócio sustentável. Que você esteja já com uma audiência, que você já esteja com as pessoas entrando, e no momento que as pessoas estão entrando, você está lá oferecendo os seus produtos. Você vai ter gasto, você vai ter que definir quanto que você vai gastar aí dentro do seu trabalho de tráfego. E, obviamente, você também tem os seus custos operacionais. Então, eu estou aqui gravando para vocês, eu estou utilizando o StreamYard, que é uma ferramenta para a gente fazer live. Essa ferramenta custa
$49 por mês. Eu uso o Zoom para fazer as transmissões online. Eu gasto com energia elétrica, eu gasto com internet. Enfim, a gente tem uma série de gastos operacionais para poder trabalhar. Gasto com água, ok? Então, todos esses gastos precisam entrar nas contas de quem vai trabalhar com afiliado. Porque o trabalho de afiliados é um trabalho de negócio. É um negócio. O trabalho de afiliados, ele precisa trabalhar os negócios relacionados direto e indiretamente ao trabalho. Diretamente, a gente está falando principalmente de tráfego, mas entra aí também domínio do site, produção de conteúdo, ferramenta de e-mail marketing, etc. Esses são os gastos diretos. Os gastos indiretos é esse que a gente falou. Energia elétrica, água, internet, ferramentas que você vai utilizar e assim por diante. Então, ambos os gastos precisam estar ali relacionados ao seu financeiro. Você vai ter que pagar por tudo isso. Eu estou falando aqui de trabalhar com marketing de conteúdo e site. Quando você tem um site comum, eu tenho um site ali e eu tenho uns 30 artigos. Pode ser que você pague nesses 30 artigos aí de hospedagem R$25 por mês. Só que a partir do momento que você começa a aumentar a quantidade de artigos no seu site, a sua hospedagem vai ficar lenta. E aí você vai ter que aumentar a sua capacidade. Né? Quando a gente começou com produção de conteúdo na Expert, lá em 2015, né? Tem quase 10 anos já, a gente gastava aí R$25 por mês. R$25 por mês, que dá aí R$150 por semestre. R$150 por semestre. Hoje a gente gasta em torno de R$1.500 com hospedagem por semestre, porque o tráfego aumentou. A quantidade de pessoas que entram no nosso site aumentaram. Né? Por que aumentaram? Porque a gente produz muito conteúdo. Então a gente tem aí em torno de 1.000 acessos, 1.200 acessos por dia em conteúdos orgânicos, no qual os conteúdos orgânicos podem nos gerar vendas. Okay? Então é um trabalho de médio e longo prazo. Você cria um site de nicho, produz conteúdo e disponibiliza para acesso. Bom, ROAS, ok? ROAS ou ROI, ok? Muita gente chama de ROI, que é o retorno sobre o lucro. O ROAS é o retorno sobre a publicidade, ok? É a receita. Nesse caso aqui, a gente não está calculando a lucratividade. A gente está calculando a receita sobre o valor investido. Então, nesse caso aqui, para calcular o ROAS, você precisa saber quanto que você investiu, pelo quanto que você vendeu. Quanto que você investiu, pelo quanto que você vendeu. Tá lá. Vou até colocar aqui na nossa... Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, um afiliado investe R$1.000 em marketing, em tráfego, por exemplo, e gera R$5.000 de receita. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um retorno de 500%. Isso aqui falando de ROAS. Então, ROAS aqui é 5:1. Ou seja, a cada R$1 investido, eu tive R$5 de receita. Mas vamos pensar da seguinte forma. Sua comissão é de 50%. Sua comissão é de 50%. Então, nesse caso, você vendeu R$5.000. Você vendeu R$5.000. Só que o ROI, ele leva em consideração o lucro e não a receita. Se eu tenho lucro de 50%, quer dizer, então, nesse caso, que eu tive R$2,50 para cada R$1 investido. Então, o meu ROI é R$2,50, enquanto o meu ROAS é 5. Tá? Lembrando, o ROAS é sobre a receita. O ROI é sobre o lucro. Ok? Então, vamos reformular esse exemplo como se fosse ROI. Investir R$1.000. Gerei de receita. Vou fazer um outro exemplo aqui. R$2.000. Sendo que a lucratividade é de 50%.
Então, aqui, ó, a gente tem um erro clássico. Um erro clássico. O erro clássico é, se você analisar por ROAS, você está ganhando R$2.000 em cima de R$1.000 investido. Só que, na verdade, essa aqui é a receita. É a receita. É o que você ganhou com a venda total dos produtos. Aliás, é o que foi gerado. É o que foi gerado com a venda total de produtos. Ok? R$2.000 é o que foi gerado com a venda total de produtos. Só que você não vai colocar no seu bolso R$2.000. Você vai vender, você vai colocar no seu bolso 50%. Você vai colocar no seu bolso R$1.000 nesse caso. Ou seja, você investiu R$1.000 e teve uma lucratividade de R$1.000. Ou seja, você não ganhou absolutamente nada. O seu ROI foi 0. Enquanto o seu ROAS foi 2, o seu ROI foi 1. R$1 de lucro para cada R$1 investido, enquanto o ROAS, R$2 de lucro para R$1 investido. Ou seja, a melhor forma de você analisar desempenho é em cima de ROI, quanto que você tem de lucratividade. E aí a questão é, putz, eu vendo então um produto, o produto custa isso. O produto custa R$200. E a comissão é de 40%. Logo, se eu vender esse produto, eu vou gastar R$80. Tá? Então, teoricamente seria assim. Na hora que eu for fazer os meus objetivos de campanha, eu vou ter um custo por venda. O famoso CPA, custo por ação, custo por venda. O meu CPA não pode ser maior do que minha lucratividade. Então, se eu sou afiliado, estou vendendo esse produto e o meu CPA, ou seja, o meu custo por venda, está em R$90, eu estou tendo prejuízo. O meu lucro, o meu CPA está em R$80, eu não estou nem ganhando nem perdendo, está empatando. Eles chamam de break point. Está empatando. Agora, se o meu CPA é R$60, em cada venda de R$200, eu tenho R$20 de lucro. Então é importante que você entenda qual é a sua lucratividade e defina um CPA em cima disso. Isso aqui é marketing de performance. Esse é o trabalho de marketing de performance. Analisar qual é a campanha que está te dando um CPA atrativo. Eu costumo dizer em sala de aula que as duas principais métricas são conversões e CPA. Ou seja, conversão, a ação que eu espero que o usuário faça. No caso do afiliado, venda. Eu espero vendas. E o CPA, quanto que eu estou pagando por venda. Então, se você tiver isso aqui bem definido, você já tem grandes chances de ter bons resultados com tráfego pago, principalmente com tráfego pago. Porque você consegue otimizar suas campanhas, você consegue fazer regras automatizadas sobre o CPA, do tipo, se minha campanha atingir esses resultados, eu quero aumentar o orçamento automaticamente. Se minhas campanhas não atingirem os resultados, eu quero diminuir automaticamente. Você consegue entrar e nos relatórios de segmentar saber o que mais vende, se vende mais para homem, para mulher, para que estado, para que dia, para que horário, para que tipo de anúncio, para que tipo de público. Você consegue ter todas essas informações. Mas para saber qual a informação que dá resultado e fazer as alterações quando necessário, é importante primeiro saber quanto que você pode pagar no máximo por CPA. No máximo. Então, se você quiser, por exemplo, uma receita aí de 50%, você tem que ter um CPA, e aí eu dou como sugestão, CPA de no máximo 50% sobre a lucratividade. Ou seja, se a lucratividade é R$80, o seu CPA tem que ser no máximo de R$40. Metade. Aqui você tem um parâmetro bom, um parâmetro interessante, um parâmetro importante para otimizar as suas campanhas, para dar pontapé aí nas suas campanhas. Então é um bom parâmetro para poder fazer as modificações necessárias com o intuito de atingir bons resultados.
Ok? É muita matemática, mas a gente falou, é tendência, cara. Trabalhar com número, trabalhar com performance é tendência. Se você não entender de números, esquece, vai fazer outra coisa. O trabalho de afiliado, ele tem que entender de número. Mais do que fazer uma boa copy, fazer uma boa imagem, colocar os nomes nas campanhas, nos conjuntos, mais do que tudo isso, você tem que entender de número. Ok? Performance é número. Você, como afiliado, você precisa vender. Ok? Você precisa vender. E essas vendas precisam te gerar uma boa lucratividade. Dicas para você aumentar o ROAS aí com marketing de afiliados. Primeiro, né, escolha produtos ou serviços relevantes para o seu público. Então, é aquela questão que a gente falou, você está dentro do nicho. Quais são os produtos que são relevantes para o nicho? Quais são os produtos que são relevantes para aquele público específico? Não adianta eu ter um produto de emagrecimento e vendendo. Aliás, eu tenho uma audiência de emagrecimento e vendendo um produto de renda. As coisas não combinam. Pode ser que eu venda, é óbvio que pode ser que eu venda, mas não é o caso. Você pode ter, por exemplo, pedidos de reembolso. Muitos pedidos de reembolso. Então, quando você tem um produto ruim, aí você consegue vender. Então, vende 2. Nesse quesito aqui, ó. Vende 2 produtos. Os produtos estavam 50% a lucratividade, o meu CPA. Dos 2, um pediu reembolso. O que pediu reembolso, o custo vai bater naquele que não pediu reembolso. Ou seja, você vendeu 2 produtos, só que um voltou, você já não ganhou nada. Somando os custos das 2 vendas, porém você só ficou com uma, você teve aí breakpoint, ou seja, você gastou R$80 e ganhou R$80 de comissão, ou seja, não compensou nada. Então não adianta também vender um produto ruim com uma boa margem, porque os pedidos de reembolso vão cancelar aquela boa margem que você teve com os produtos bons. Então a dica é você procurar bons produtos para poder vender. Okay? Produtos que geralmente têm uma baixa taxa de reembolso. Criar conteúdo relevante, conteúdo valioso, marketing de conteúdo, né? Entender o que as pessoas querem escrever sobre isso, ou produzir vídeos sobre isso. Promover links de forma eficaz no conteúdo, com banners, etc., através de tráfego pago também. E, obviamente, monitorar seus resultados. Você tem que estar de olho no que está dando certo e no que está dando errado para poder fazer as modificações necessárias no intuito de atingir bons resultados.